E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Peguei vocês de surpresa, né? Ninguém esperava que eu fosse aparecer num vídeo. Eu não digo que isso vai ser frequente, eu não digo que vai acontecer sempre. Mas eu decidi que de vez em quando pode ser legal dar as caras aqui, né? Principalmente quando o vídeo que eu vou fazer é um vídeo com um foco dos quadrinhos. Eu vou falar de quadrinhos, é óbvio, mas não é o foco tanto mostrar o quadrinho em si, e sim falar a respeito dele, né? Que é o que vai acontecer hoje, que a gente vai falar de Tex, mas as versões coloridas do Tex. E eu quero falar minhas impressões a respeito delas. Eu já falei rapidamente sobre isso. E se vocês estão pensando que eu esqueci, não. Este é o canal Coleção Paralela e ele sempre vai estar aqui. O meu querido mestre do terror tá aqui também. Só que quando eu fizer esses vídeos no qual eu vou aparecer, cara, eu não sei aonde eu vou colocar ele para aparecer. Talvez eu coloque aqui atrás, pro mestre do terror aparecer. Acho que é uma boa, hein? Eu podia ter tido essa ideia antes de começar o vídeo. Mas quando é que eu tenho boas ideias antes de começar o vídeo? Às vezes eu não tenho boas ideias nem enquanto eu tô fazendo o vídeo. Bom, mas olha só. O que eu quero dizer? Todo mundo sabe que Tex é um dos meus personagens prediletos da vida. O Tex conquistou à força no meu coração essa predileção. Porque no começo não gostava do Tex, nunca gostei. Vocês sabem disso, já falei muito disso aqui no canal. Mas com o tempo ele acabou conquistando essa minha predileção, conquistando esse meu interesse. E eu hoje em dia amo o Tex. Faz tempo que eu não compro um Tex novo, aliás, né, um Tex inédito pra mim, que eu digo que eu não tenha lido ainda. Tô começando a pensar que tá na hora de eu comprar. Tenho comprado quadrinhos de outras vertentes nos últimos tempos. Mas o Tex tem essa coisa de ter umas versões coloridas, principalmente de uns tempos pra cá, isso ficou mais forte, né? Quando eu comecei a me interessar por Tex há um tempo atrás, era muito raro ouvir falar que teria um Tex colorido. E, cara, eu não gosto totalmente. E é sobre isso que eu quero falar. Por que que eu não consigo curtir de verdade o Tex colorido? Por que que o Tex colorido me agrada menos? Alguém vai dizer assim, cara, os roteiros são os mesmos, né? As histórias, muitas vezes a história publicada no Tex colorido é uma história que já foi publicada no preto e branco, ou sempre já foi publicada no preto e branco. Eu não sou um conhecedor do assunto para saber se toda a história que sai num Tex colorido já saiu preto e branco, ou se algumas são produzidas especialmente para o colorido, né? Eu confesso essa minha ignorância sem nenhuma vergonha. Mas a questão é a seguinte... Sim, os roteiros são ótimos. Tex normalmente tem excelentes roteiros e eu raramente me arrependo de uma compra que eu faço desse personagem. Tô olhando ali atrás, tem uma bagunça do caramba ali, né? Eu podia ter desviado isso também. Gente, é o primeiro vídeo que eu decido aparecer nesse canal. Durante o próprio vídeo eu vou ver várias coisas que eu devia ter feito diferente e vou comentar com vocês. Então, paciência com o tio aqui. Eu tava dizendo, o fato é hábito, cara. Eu comecei a realmente me interessar por Tex há muitos anos atrás, já, né? Ainda muito mais jovem do que eu sou hoje em dia. E foi o hábito. Eu cresci vendo Tex preto e branco mesmo quando ele não me interessava. Eu comecei a gostar do Tex com ele preto e branco. Sempre assim. Essa pegada preto e branco. Ver essa transição para o colorido é a mesma impressão que me causa até hoje gibis de terror colorido. Eu amo terror, mas eu cresci lendo terror em sua maioria preto e branco. Haviam muitas revistinhas da Block que caiu na minha mão que tinham o terror colorido, né? Mas desde aquela época, como eu já falei também aqui no canal mais de uma vez, desde aquela época o terror da Block já parecia diferente pra gente. Mesmo sendo meninos a gente percebia. Porque era um terror mais voltadinho para ser super-herói, né? Era o terror do lobisomem, do Frankenstein. E o terror mesmo, tipo Cripta e as publicações da editora Taika, essas coisas, elas tinham outra pegada e eram preto e branco. E a gente acostumou, até hoje eu estranho um pouco o terror colorido. E o mesmo se dá pro Tex.
eu não consigo absorver totalmente quando ele é colorido, por mais que as histórias continuem sendo muito boas. Eu vou mostrar rapidinho o que eu tenho aqui. Eu tenho mais uma Tex colorido, mas como ela já até apareceu num vídeo e eu não quis ficar procurando ali na minha estante, eu tô apontando para lá, vocês nem estão vendo, mas mais ali assim tem uma estante com praticamente tudo que é Tex ali, quase tudo é Tex. Na verdade uma estante que eu guardo mais pro faroeste, mas a maioria é Tex. Eu vou mostrar rapidinho o que eu tenho e aquele lá eu não vou lá pegar, tá? Mas eu tenho esse aqui, né? Edição especial colorida, essa aqui é a número 10, com o Mescaleiro Sem Rosto, né? Eu não estou muito acostumado a mostrar assim, né? Mas ó, claro que eu li a aventura, eu achei muito legal e eu tenho que admitir que a colorização aqui está muito bem feita. É uma colorização muito bem feita, cara, e os desenhos são ótimos, né? Desenhos do Laurentin, né? Tem desenhos do Boss, tem vários artistas na história aqui, né? Tem mais de um artista e eu não tava nem mostrando a revista, eu preciso me acostumar. Eu tenho essa daqui que tem uma capa que eu acho maravilhosa também. Essa é a número 3, edição especial colorida, né? O Xamã Demoníaco, que é um belo título mesmo. E é também uma excelente edição, como de hábito Tex costuma ser, né? Bem produzidinha, com uma boa arte e uma colorização muito boa. Neste momento eu já estou folheando só pra mim, vocês perceberam? Vocês notaram isso, mas é que na verdade eu estava procurando aqui, quem escreveu aqui. O texto é do Bozelli e os desenhos do Tisse, né? Os caras que são fã do Tex de verdade sacaram isso muito antes do que eu. Não que eu não seja fã de verdade, mas eu considero que existem níveis de fã. Eu sou um nível muito baixo. Eu amo ler Tex, mas eu não sou um colecionador assíduo e não tenho grande conhecimento. Faz parte. E aí eu tenho essas outras aqui, essas publicações aqui são da Mitos, aliás, né? Nem vou falar do ano em que foram publicadas, nem nada, não vem ao caso nessa edição. E eu tenho essas outras edições aqui que são de um material mais... um papel, né? O papel é especial, não sei que papel é. O pessoal que entende de papel aí, que fala, né? Sei lá... W isso, W aquilo, são todas da Mitos também, né? Esses aqui eu não sei, eu brinco que é o papel revista. Eu tenho essa daqui, o Homem de 4 Dedos, foi a primeira Tex colorida que eu comprei. A outra edição que eu não quis mostrar aqui no canal, ela é mais antiga, é uma publicação bem mais antiga de outra editora, mas eu adquiri essa daqui primeiro. E tem esse papel especial aqui, cara, que, né, são edições pesadas, inclusive. É aquela história de sempre, isso vai se repetir, tá? O roteiro é ótimo, a história é ótima, o roteiro é maravilhoso. Aqui são histórias antigas, né? Então o roteiro é um trabalho do Bonelli e do Gallepini, né? Dá pra perceber até pela arte, né, e tal. Mas o colorido, cara, ele tira o brilho pra mim. E nesse caso aqui, a colorização parece que ficou inferior. Não sei se é pelo papel, o que é. Mas a colorização ficou inferior. Eu não sei se essas edições foram publicadas antes das primeiras que eu mostrei. Eu creio que sim. Talvez alguma coisa com isso. Depois eu tenho essa daqui, o Bando dos Mormons, que tem essa capa esquisita para falar de Mormons, diga-se de passagem, né? Que é uma aventura que, se não me engano, eu já vi em preto e branco. E segue o padrão, é por isso que eu não estou dando muita atenção de mostrar as revistas em si, porque segue o padrão. História fantástica, mas a colorização com menos qualidade, o mesmo tipo de papel, tá? Aquele papel mais classudo, pesado, mas a colorização parece que tem menos qualidade nessa edição mais luxuosa. Eu não sei por quê, porque as outras são papel jornal mesmo, né? E aí, por último, eu tenho Os Cossacos, mesmo esquema, né? Que, aliás, essa história aqui dos cossacos é uma daquelas histórias que sempre ou eu amo ou eu odeio, tá? Eu gosto muito do Tex no que eu considero o seu habitat natural. O que seria o habitat natural do Tex para mim? Quando ele está enfrentando índios, quadrilhas de bandidos, essas coisas assim, assaltantes, quando ele está enfrentando
fazendeiros, desonestos, essas coisas. Quando ele enfrenta o sobrenatural, eu costumo não gostar, porque eu acho que não tem nada a ver. De novo, minha opinião, mas eu costumo achar que não tem nada a ver. E quando ele enfrenta coisas como essa, que ele está encontrando cossacos, né? Está encontrando, né, basicamente soldados da Rússia antiga, ou eu amo a história, ou é um encontro que eu curto pra caramba, ou eu odeio porque eu acho nada a ver. Tipo, devo ter em algum lugar na minha estante ali uma aventura em que o Tex, eu falei Thor porque eu vou falar de Vikings, né? Porque o Tex encontra os últimos remanescentes de uma expedição viking que chegou à América do Norte. E, velho, eu não gostei da história, achei nada a ver o Tex interagindo com vikings que não evoluíram e ficaram pra trás e tal. Sei que muita gente gosta, muita gente gostou, com certeza. Não os condeno, mas eu não gostei. Essa história aqui em que ele encontra os cossacos eu achei um pouco mais verossímil, né? Eu achei que faria um pouco mais de sentido e eu acabei curtindo a história sim, mas como todas as histórias das revistas que eu mostrei, a colorização pra mim tira o brilho. Então, gente, acaba sendo por isso, né, que eu tenho menos carinho pelas publicações coloridas do Tex. Eu lembrei que eu até tenho uma outra que já apareceu no canal, um Tex, né, gigante de capa dura, uma coleção que saiu do Tex aí, acho que eu comprei o número 1 dessa coleção. Cara pra caramba na época, velho do céu. E eu não consigo ter o mesmo carinho. Esse vídeo na verdade é só sobre isso. É só pra, na verdade, quem sabe descobrir, compartilhar aí com a galera que acompanha o canal, que me dá o prazer de assistir esses vídeos. Quem mais aí ama o Tex como eu amo, mas não tem tanto carinho pelas edições coloridas. As edições coloridas são tratadas, né, como um material de luxo, um material à parte. Olha, Tex colorido e tal. E eu percebo que muita gente gosta. Muita gente acha que realmente elas merecem esse tratamento especial. Pra mim, não. Pra mim, o Tex colorido acaba sendo o Tex menos interessante. É doideira da minha cabeça? Faz algum sentido? Não faz. Mas o gostar, o sentimento que a gente tem, nem sempre precisa fazer sentido, né? É uma coisa que vem do coração, vem da cabeça, a gente só é assim. E eu queria dividir isso com vocês, explicar a minha falta de predileção pelos Tex coloridos, né? Graficamente falando, né? Não pela qualidade do material em si, e saber aí. Mas alguém não consegue amar o Tex colorido tanto quanto ama o preto e branco, assim como eu? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar de saber. Este é mais um daqueles vídeos filmados durante o dia neste canal, né? Nova realidade do canal, vídeos durante o dia com muitos barulhinhos externos. Se você gostou desse vídeo aqui, like aí pra mim. Pro meu amigo mestre do terror, que sem dúvida do próximo vídeo vai estar lá atrás para aparecer. Eu gostei da minha ideia durante o vídeo. Que tal? Muito obrigado. Fui.